Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre diário pessoal. Você tem uma boa memória? O que você acha? Se fosse para contar algo que passou há muitos anos, lá atrás, você diria que seria tranquilo ou será que talvez teria dificuldade para lembrar? Lembre-se de quando era pequenininho, né? Você lembra? Então, um diário pessoal tem a ver com a memória? E muito. Há pessoas que fazem o registro durante anos para depois ler, reler em detalhes aqueles momentos. E esses diários acabam se tornando obras, livros. Por exemplo, o filme Hours, né? E aqui, ó, o trailer do filme As Horas. Também As Horas, que foi dirigido por Stephen Daldry, é um longa-metragem. E sabe o que ele narra? Olha que interessante. A história de 3 mulheres de 3 gerações diferentes. Numa releitura do romance de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, baseado no livro homônimo de Michael Cunningham, vencedor do Prêmio Pulitzer, importante prêmio estadunidense. O filme foi indicado ao Oscar em várias categorias. A escritora, olha a imagem dela, da Virginia Woolf, ela foi uma escritora inglesa, modernista, um ícone do século XX. Por que ela foi tão famosa? Por apresentar em suas obras questões políticas, sociais e feministas. Sabe o que ela fazia? Desde a adolescência até poucos dias antes da sua morte, ela manteve o costume de fazer um registro, um diário. Com isso, foram 44 anos escrevendo sem nenhuma pausa. Em 28 de março, no aniversário de 80 anos de sua morte, foi lançado o primeiro volume do documento que engloba o período entre os anos 1915 e 1918. Um comentário de rede social, por exemplo, aqui no texto 3, diz assim: esse livro é um poema. Me lembro que estava no pré-vestibular e um professor de literatura e interpretação de texto nos fez assistir esse filme. E depois ele explicou que o filme queria passar. Isso mudou minha vida de uma forma que eu nem poderia pensar. Então está aqui o exemplo de comentário social. Mas o que tudo isso tem em comum? São registros, são memórias. E aí chegamos à memória literária, o tempo na narrativa. Por meio das lembranças pessoais, então, o escritor pode criar uma narrativa ficcional ou não e tomar, a referência a partir, por exemplo, de um diário. O tempo da narrativa em um diário ou em memória literária pode mesclar presente, passado, futuro, de acordo com a posição assumida pelo protagonista. Quando o escritor usa essa técnica para escrever em várias camadas de pensamento, nós chamamos que é o fluxo de consciência ou monólogo interior. É uma técnica comum em diários pessoais. Existem outras obras que são diários. Você pode conhecer algumas que são inspiradas por diários famosos. Por exemplo, Vida de Menina, Memórias do Cárcere. Fica a dica. Nesse vídeo falamos sobre diário pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!